Você aí, do outro lado, já leu Grande Sertão Veredas? Você sabe a profundidade desse livro no desenvolvimento hídrico nacional? Talvez não. Mas eu tenho aqui alguém, Kleber Cavazza Campos, que está relendo o Grande Sertão Veredas e está fazendo um trabalho mental e para entender a profundidade disso. E quando a gente conversou, você falou, Mário, até a Diadorim tem nome de rio. Tem rio no nome. E eu comecei a gostar de falar com você, primeiro porque você é geógrafo. Mas aí eu descobri que você não deu aula de geografia. Não. Né? Mas você deu aula na Faculdade Oswaldo Cruz, em São Paulo. E qual foi a matéria? Lá dei aula na engenharia ambiental. A engenharia ambiental. As matérias de geologia, cartografia, Sim. Geotecnia ambiental, energias renováveis e hidrografia. Geografia. Geografia Só pura. Que geografia para engenheiro ambiental. Engenheiro ambiental. Com linguajar adaptado. Perfeito. Kleber, me conta a sua história. Eu vou contar minha história a partir de Riobaldo Tatarana. Como que eu caio nessa de Grandes Sertões e Veredas, né? Eu dei aula até 2019, aí início de 2020 a gente tem nós temos aí a pandemia. Sim. E eu fico trancafiado em casa. Tinha lido Grandes Sertões e Veredas lá atrás, em 94, vou entregar minha idade. Eu também li há muito tempo atrás. Para prestar o vestibular da FUVEST. Sim. Mas eu não tinha mergulhado, entendido o que era esse livro. E nesse período de pandemia, outras coisas estavam acontecendo comigo, né? Um processo de introspecção. Sim. E numa tarde, conversando com um primo, que por sinal é padre aqui em Bragança Paulista, Sim. né? Ele me encaminhou um artigo de um autor chamado Faustino Teixeira, Sim. que fala de Deus, diabo e de Adorim, em Grandes Sertões e Veredas. Eu li aquilo e falei, nossa, que curioso. Caminhando lá em Atibaia, na Igreja da Matriz, tem uma pessoa que trabalha numa papelaria e ela mencionou, a papelaria está fechando e nós estamos fazendo o que? Um bota fora. Aí pensei comigo, vou perguntar se tem Grandes Sertões e Veredas. Se tiver, eu compro. Tem Grandes Sertões e Veredas? Tem. Falei, caramba. Nossa, chegou a hora. E custa R$17 e trouxe. Eu olhei aquele livro e falei, que horror de livro. Não tem capítulo, 600 páginas, não tem parágrafo, não tem nada. Me atrevi ali no segundo semestre de 2020, uma primeira leitura, mas eu me perdi nas 30 páginas iniciais. Me parecia um emaranhado, confuso, cheio de espinho. Não conseguia encontrar saída para aquilo. Tentei uma segunda leitura. Aí depois eu fiz o seguinte, não vai dar. Eu vou começar a pular, ler um pouquinho aqui, ler um pouquinho acolá. E com isso, eu consegui então iniciar a leitura desde o início até o fim. Nesse período, eu li por volta de 9 vezes. E a cada leitura que eu faço, eu descubro um pedacinho de mim que eu já vivi. Eu descubro o quanto de rio que eu já vivi, o quanto de rio que eu sou. Descubro o sertão, a vereda, que foi esse tempo que eu lecionei na Oswaldo Cruz, que eu lecionei no Senac. Então, o livro mostrou muito do que eu já fiz. O seu contemporâneo. Exatamente, né? Exatamente. O autor do Grande Sertão Veredas? João Guimarães Rosa? João Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa. Ele sempre foi confuso para escrever. Parece que sim. Né? Mas ele sempre trouxe a verdade brasileira em todos os sentidos. E eu adorei quando você falou do Grande Sertão Veredas. Teve uma série em 1995, onde a Diadorim era... Maite Proença? Não. Bruna Lombardi. Bruna Lombardi. Isso. E ela fez um trabalho que ela foi ovacionada Lindíssimo, pelo trabalho, né? E naquela época eu acompanhei o Grande Sertão Veredas, porque todo brasileiro que se preza deveria ler. Por Sim. quê? A grande dificuldade... Eu vivi no Nordeste 5 anos.
E eu vi as necessidades. E hoje eu moro numa cidade que é fornecedora da água para São Paulo. É o maior reservatório e que está em 30% na falta de água. E há pouco tempo eu dei uma palestra sobre o manejo das águas para beneficiar a natureza e beneficiar a si próprio, para que a água não vai faltar. A água potável tem 2%, 2,5% no mundo, a água potável. E tentativas de fazer com que a água vire ouro. Você concorda comigo? Sim, mercadoria. É mercadoria. Mercadoria. Né? E essa mercadoria, mesmo assim, tem gente que desperdiça água. Então, quando eu passo, vejo algum vizinho lavando o carro, assobiando, conversando e a mangueira aberta, eu tenho vontade de parar e brigar. Mas eu não faço mais isso porque eu não quero apanhar, porque hoje em dia, qualquer coisa que você faça, você apanha. Apanha. Né? Mas quando você foi indicado e a gente começou a conversar, puxa, que alegria de saber um geógrafo e que ministrou aulas na Faculdade Oswaldo Cruz e que falou de meio ambiente, tá certo? Para engenharia de meio ambiente, que é um cara que lê O Grande Sertão Veredas. Você é surreal. Deixa eu fazer um gancho antes que eu esqueça. Pois não. Como é um bate-papo. Isso. Você mencionou essa questão da água, das pessoas que usam a água assim de forma como se ela não fosse acabar, porque realmente a gente aprende em algum momento lá atrás que a água é um recurso infinito e não é. Exatamente. Ela não é finita. A água que está aqui provavelmente é a mesma água da época da criação da Terra. Isso. E o que acontece durante a leitura de Grandes Sertões e Veredas é que, até me arrepio de falar, eu tenho um problema com esse livro. Riobaldo Tatarana, em suas andanças pelo sertão, ele já começa a mencionar, ele começa a observar. São os olhos de João Guimarães Rosa, por meio de Riobaldo Tatarana, observando já algumas questões relacionadas à água. E aí o que acontece é que durante 2020 e 2021 eu comecei a gestacionar uma ideia como se fosse uma mulher grávida gestando. Gestar uma ideia. Né? Lá em Atibaia tem um rio muito importante, Onofre. Sim. O Onofre, eu tive a oportunidade de fazer um TCC, trabalho de conclusão de curso, com o professor José Bueno Conte, que deu aula na Geografia na USP, em São Paulo. Ele me acompanhou nas atividades de campo. E é um rio extremamente importante e extremamente degradado. Totalmente degradado. Abastece 1/3 da população de Atibaia. E aí o que acontece? Eu comecei a fomentar uma ideia, uma expedição pelo Onofre, para a gente trabalhar junto com alguns outros amigos, né? Tem mais 3 amigos que trabalham, que é o Daniel, a Neia e o Josué, que passaram a trabalhar com a expedição pelo Onofre. E nesse momento eu fiz questão de pôr esse pelo em favor do Onofre e né? Caminhando pelo Onofre. E durante nossas andanças, e aí eu vou chegar nesse ponto que você comentou, que as pessoas usam água irracionalmente, né? É muito curioso como as pessoas não conseguem fazer a conexão daquela água que sai da torneira com o rio. Elas não percebem essa conexão. E o Onofre, ele virou área de passagem. Eu quero passar rápido porque é um rio fedorento, pestilento, podre, só serve para criar rato e barata. Então é uma forma do que você mantém esse rio fedido, as pessoas não param para perceber que aquele rio é que vai ter sua água captada, tratada, e aqui, ó. E nós bebemos ela. E nós bebemos ela. Olha, Kleber, é impressionante como isso tem tudo a ver com o meu trabalho. Aqui nós temos a captação de água no rio... Eu não lembro o nome. Juqueri? Jaguari. Jaguaribe. Jaguari. É Jaguari. É. E esse rio, Jaguaribe, é no Ceará. É. Né? Eu conheci também. E esse rio, passa por ele o rio chamado Bosteiro, né? Que é o Lava Pés, que agora melhorou muito a qualidade, depois que a Sabesp assumiu o tratamento de esgoto. E eu já levei alunos para eles verem a captação de água.
que não tem nada a ver com a represa. A captação de água não tem nada a ver com a Não. represa. E a nossa represa, começando por Joanópolis, né, é uma represa que sempre forneceu água para São Paulo, ou seja, quantos milhões de pessoas, né, Sim. em São Paulo, e sempre foi muito deixada a rabalde, ou seja, mais ou menos. E aí você tem a Cantareira, né? E todo esse trajeto eu conheço muito bem, porque meu pai era uma pessoa que fazia questão que a gente conhecesse esse tipo de coisa. E quando a gente começa a falar de água, eu sempre lembro que eu tomo água sempre mineral e ofereço água mineral. E ela vem da onde? Lindóia, Serra Negra e toda essa região. Tem água com fartura, mas também toda a mata ciliar é mantida. Mas é um comércio. Quanto custa a água hoje? Um galão de 10 litros? 17, 18 reais, 20 reais com 10 litros. 10 litros eu tomo em 2 dias, eu com a minha esposa. Porque a gente tem esse costume. Quando eu vivi no Ceará, como a política vende o seu nome com um caminhão-tanque, entregando nos lugares, e lugares que às vezes eu conheço Oroz, o açude de Oroz, né? Famoso. Famoso. Eu conheço a Pedra da Galinha, eu conheço muita coisa no Ceará, porque eu vivi 5 anos e conheci o Nordeste todo. E ao mesmo tempo a gente vê a imensidão do Rio Solimões e Amazonas, e o Rio São Francisco, Sim. que tem projetos para ter água no Nordeste, mas eu vejo quanto o ser humano é desgraçado por dinheiro. Extremamente desgraçado, né? Extremamente desgraçado. Você... Tô chamando você. É você, claro. Toca num ponto importante nessa questão dessa região. Há quem diga que Mantiqueira quer dizer mãe das águas mãe também, das Serra, águas, mãe das águas, né? E tem toda uma questão quando a gente fala das áreas vegetadas, manter a floresta, porque quando eu mantenho a floresta, eu planto água. Eu evito com que a água, né? A geografia tem muito disso, né? Esses nomes, e tem tudo a ver. Tudo eu a estou ver. plantando água, eu evito com que aquela água escoe rapidamente, Exatamente. saia da bacia. E outra, né? As pessoas acabam tendo uma ideia extremamente errada, porque chove, dá aquela enxurrada, alaga, inunda, em menos de 3 horas tudo passa. Acabou. Ao passo que se eu tivesse a vegetação, isso não aconteceria não isso. aconteceria. Ela estaria sendo filtrada. Você conhece Salesópolis? Sim, conheço. Então, lá é a nascente do rio Tietê. Eu já fui umas 3 vezes para lá, porque eu acho a cidade muito gostosa. E lá eles preservam as nascentes. São mais de 8 nascentes, soltando 4.000 litros de água por segundo. Sim. E você bebe a água do rio Tietê. Tá certo? Pode nadar, pode pescar. Você tem todo essa condição. Mas Salesópolis é o rio que nasce perto do mar e vai. É o único rio do mundo que é o contrário, né? Sim. Ele nasce perto do mar e vai desaguar em outro rio. Rio Paraná, do Paraná. Né? Vai lá para a Bacia do Prata. Isso, exatamente. E olha só, e foi os bandeirantes, eles usaram o rio Tietê para desbravar toda a região. Quer dizer, uma coisa bem interessante. Eu preciso fazer uma intervenção, que eu estou com coceira aqui. Passa. Quando você mencionou a questão do Nordeste, Ceará, tem algo que sempre me intriga, porque olha só, a gente paga pacote para visitar o deserto do Saara, o deserto do Atacama, regiões semiáridas ou áridas. Por que a gente não consegue desenvolver uma atividade, eu não gosto do termo turismo, né? Uma atividade turística para o semiárido brasileiro, não vou falar semiárido nordestino. Por quê? Sabe eu sempre por quê? me pergunto. Porque
Eu sei por quê. É a minha opinião. É porque lá é fruto de permanecer a pobreza para vender facilidade. Então, se você valorizar essa região, visite os Lençóis Maranhenses. Todo mundo visita por causa das lagoas, por causa das dunas. Sim. Não existe essa forma de pensar. Tem casas que tem que mudar de lugar o tempo todo. As dunas são algo assim maravilhoso, né? Mas é para permanecer a pobreza e para vender facilidades. E isso é coisa de político mal versado do nosso país. É muito triste. Sim. É muito triste. Kleber, eu tenho que te agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Você vai voltar. Com certeza. Porque uma pessoa como você, que tem um conhecimento profundo e gosta de geografia, né? A gente vai conversar mais vezes e brevemente eu vou convidar você para uma nova entrevista. A gente tem um time de 15 a 18 minutos, porque senão as pessoas não assistem até o final. Sim, fica longo. E é uma chatice, né? E eu tenho um público cativo que gosta das nossas entrevistas e que nos fazem muito bem. Eu quero brindar você com água. A caneca é sua. Obrigado. Tá certo? Para você sempre lembrar do Papo d'Oro. Muito obrigado. E saber se você gostou de estar aqui. Gostei. Então, muito. E gostei muito de falar de Grandes Sertões. É. Rapidamente, mas gostei. Mas vai falar mais. Opa! Você sabe que tudo na vida a gente tem medida. Sim. Né? Você mede quanto? Eu meço 1,69. 1,69, baixinho. Baixinho. Né? Eu já tive 1,86 m, hoje 1,82 m, porque a gente vai diminuindo, né? Então, certamente, eu vou bater 1,64 m. 64. 64, Estou com 65, 50 anos agora. Então vai sim. Mas eu quero que você meça essa sua diminuição com uma trena que você está ganhando da JMS, que é uma empresa de Atibaia, Muros e Lajes Santos, que tem 54 anos e mandou de presente para você. Obrigado. Eu não tenho trena. Pronto. É a minha primeira trena. Todos os nossos JMS. convidados hoje não têm a trena. E a partir de agora tem da JMS. Eu tenho régua de 30 centímetros, mas a trena não tinha. Muito obrigado. Você gosta de ler, né? Amo. Então, você vai ganhar de presente do Silvio Digian. É um poeta, é um empresário aqui de Bragança, participa da ASES e outros eventos, viaja muito. Não escreva poemas. Estranho, e ele só tem poemas aqui. Mas aqui ele explica por que não devemos escrever poemas. Você vai gostar, mas também tem que ter um compromisso comigo. Leia, curta, aproveite a sabedoria das poesias, porque nas poesias tem muita sabedoria, e depois dê de presente para alguém, porque livro na prateleira é sinônimo de poeira. Obrigado. Mas, não escreva poemas. Silvio Digian. Obrigado. Mas olha, não acabou não. Supermercado Mendonça, ele é um dos nossos apoiadores culturais. Vamos ver se está certo. Supermercado Mendonça mandou para todos os meus convidados, todos, um panetone para você começar a pensar no Natal. E é uma delícia, muito bem feito, de frutas. E é um panetone que eu gosto. Então, também você está ganhando de presente. E já vou comê-lo no café da manhã, amanhã Claro. cedinho, já vou pô-lo na mesa. Claro. Que delícia. E se você tiver forno elétrico ou... Dá uma tostadinha. Dá uma tostadinha que fica um espetáculo. Quando eu tosto, a minha esposa não come. Então, só eu como. Ei, viu o que é Papo d'Oro? Acompanhe a gente. Nos siga. Nos persiga nas redes sociais, no YouTube, entre outros. Até o próximo programa.